Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma alegria estarmos juntos aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte. É a Rede Canção Nova Minas, levando para você nessa noite de sexta-feira o programa Em Pauta. Sempre temas importantes, temas atuais. E na noite de hoje, claro, não poderia ser diferente. Vamos continuar aquela nossa conversa sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos lançado pelo governo no final de dezembro de 2009. E hoje, especificamente, vamos tratar de um tema, especialmente a você que é cristão, um tema muito caro, que é os símbolos, que são os símbolos religiosos, a importância dos símbolos religiosos, uma vez que o programa ele contempla aí a retirada dos símbolos religiosos dos estabelecimentos públicos. Então vamos agora acompanhar uma matéria de abertura que introduz aqui o nosso tema e em seguida a apresentação dos nossos convidados nesta noite. O Estado é laico. Esta afirmação tem motivado certos grupos em favor da retirada de símbolos religiosos de locais públicos. Às vésperas do Natal de 2009, foi lançado a terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos. Um dos pontos polêmicos do programa dá um golpe decisivo na tradição católica de mostrar crucifixos em dependências públicas, ordenando a criação de mecanismos para impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União. O caminho escolhido para tentar arrancar as raízes cristãs do povo brasileiro e deixá-lo sem identidade é muito sério e pode levar a sociedade a se comportar de maneira intolerante com a sua diversidade religiosa, que tem convivido em harmonia ao longo de sua história. Se levado a termo o programa do governo, nós nos perguntamos: será que teríamos também que mudar os nomes de muitas de nossas praças públicas, ruas, cidades e estados que levam o nome de alguns de nossos santos e santas? Será que teríamos que destruir monumentos que ostentam símbolos religiosos? Será que o povo cristão católico um dia, para viver sua fé em nosso país, terá que se esconder da vida pública, como já acontece em alguns lugares do mundo, onde é proibido até mesmo manifestar sua fé dentro de suas próprias residências? Essas e outras questões serão debatidas e aprofundadas no programa Em Pauta desta noite. Pois é, como você acompanhou, são muitas indagações, não é, que brotam a partir deste Programa Nacional de Direitos Humanos. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia Moral e diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Um tema realmente apetitoso, hein? Muito boa noite, Padre Milton. Boa noite a todas as Minas Gerais. Não, porque de Minas Gerais falamos para o Brasil e para o mundo. É uma alegria estarmos novamente aqui, nesses estúdios. Tá certo. E conosco nessa noite, uma alegria recebê-lo aqui pela primeira vez. Aceitou o nosso convite e recebemos então com muito carinho o juiz doutor Roberto Messano, ele que faz parte da Associação dos Magistrados de Minas Gerais. Boa noite, doutor Roberto, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É um tema muito interessante, eu já quero começar a conversar aqui com o Frei Antônio Moser, doutor Roberto, porque essa questão dos símbolos religiosos, ela já não vem de agora, mas para você que está nos acompanhando, acho que a gente deve, como diz o ditado, partir do princípio. Símbolo religioso, Frei Antônio Moser, o que significa? Acho que é importante a gente ter isso bem claro. Em primeiro lugar, vamos partir do grego, então, para a gente saber. Symbalei quer dizer, no fundo, é empurrar numa certa direção, não é? E sugerir algo. Então, se você tem um símbolo religioso, uma imagem, não é que a gente acha que a imagem seja Jesus Cristo, mas nos recorda, nos remete para Jesus Cristo. Se você vê uma cruz, não quer dizer que você vai ser crucificado literalmente. Quer dizer que a vida comporta sofrimentos, contrariedades e que você tem que
pedir a força de Deus, como Cristo lá, antes da sua paixão, ou durante a paixão, meu pai, não é porque me abandonaste. Ou seja, a cruz, ela nos direciona. E assim os outros símbolos que nós iremos contemplar, por exemplo, durante a celebração da Eucaristia, quantos símbolos nos falam de quê? Nos falam do mundo, não é? Dos mistérios da nossa vida e do ser humano em sua vocação mais fundamental, que é a realização nesse mundo e a realização em plenitude na eternidade. Você sabe que ao longo da história nós sempre tivemos símbolos, não é? A história das civilizações sempre ostentou muitos símbolos. Eu quero perguntar aqui ao Dr. Roberto, para que a gente caminhe um pouco pela história e abra bem o horizonte do nosso debate, justamente relembrando um pouco desses símbolos que a história nos apresenta, as civilizações, lembrar um pouco deles para os nossos amigos. Eu diria inicialmente sobre o crucifixo, porque o crucifixo representa Jesus. E Jesus para a humanidade, a meu ver, é o modelo, é o guia, é o exemplo. E que quando estava sendo crucificado, afirmou: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Então, na verdade, Jesus é um exemplo de moralidade, de simplicidade, de perdão, de tolerância, de harmonia, né? E antes de ser um símbolo religioso, é uma tradição de todos aqueles segmentos religiosos. Embora a nossa Constituição não esteja vinculada a nenhuma religião, mas ela também não é contra, ela está aberta a todos os segmentos religiosos. E, de certa forma, todos os segmentos religiosos pregam o bem. Agora, o que me parece não sensato é a ação proposta. Né? Não vejo com bons olhos, porque a própria Constituição da República, quando foi promulgada, disse lá, sob a proteção de Deus. Né? Será que vamos tirar Deus da Constituição? Vamos ter que tirar, sim. Doutor, eu gostaria de intervir só um pouquinho dentro dessa sua linha. Por exemplo, Jung, não é? A editora Voz vai lançar um volume desse tamanho assim, o senhor pode pegar R$500, porque vai custar R$500. É todo o pensamento prévio do próprio Jung, inclusive escrito em letra gótica, todos os, eu dizia, esboços das suas ideias do inconsciente coletivo. Então, ele trata muito da religião, é um psicólogo que é apaixonado pela simbologia religiosa, muito interessante. Mas se nós ficássemos na nossa história um pouco antes de chegarem os portugueses, não é, com a cruz e a espada, nós temos os indígenas. E aí os ignorantes diziam: eles adoram o sol, a lua, as estrelas. Eu aprendi no livro, né? Imagina, né? Isso não, é a simbologia de algo que é maior do que eu. Eu sou tão pequenino diante da grandeza de um sol, da lua, e eles nem sabiam, né, da existência das galáxias, né, e daqueles fontes de energia inesgotáveis que existem no universo. Então, isso é simbologia. Flor simboliza o quê? Tem uma flor para simbolizar a dor, tem outra a alegria, ou seja, não é? Então, os símbolos fazem parte. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito, onde a nossa justiça ela é retributiva. Um lado ganha e o outro perde. Mas eu tenho a impressão que, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós deveremos, alguma época, passar para a justiça restaurativa, onde o perdão